Já estou de volta e agora para falar do clima. As chuvas dos últimos dias e meses têm causado prejuízos na produção de hortaliças, principalmente a alface. Com isso, os preços ficaram mais salgados. O seu Cícero é um horticultor experiente em Rio Verde. Especialista no cultivo de alface, a clientela do produtor é grande na região, mas infelizmente, em épocas de muita chuva, ele precisa comprar a hortaliça para revender. Todos os anos desse jeito, né? Tem que pegar por fora, terceirizados, umas outras regiões mais de fora, né? Tem uns produtores que conseguem produzir, alguns. Então a gente tem uma parceria, né? E assim a gente leva o ano todo fornecendo nossos clientes, com muita dificuldade. O excesso de chuva é a principal culpada para que a horta de Cícero não se desenvolva. A alface, que já está plantada há 30 dias, não cresceu muito. Em outra época do ano, a lavoura já estaria no ponto de colheita. Outro problema que surge é o acúmulo de terra úmida nas folhas, principalmente na porção inferior, que apresenta necrose pelo ataque de fungos. A chuva, o clima, tudo impede que o produto venha com boa qualidade, que se desenvolva, né? É a época mais difícil do ano. E mesmo durante a reportagem, a chuva ela não deu trégua. Em um mesmo talhão, vocês podem perceber a diferença de desenvolvimento das alfaces. Por conta desse excesso de umidade, a absorção de nutrientes também é prejudicada. Por isso que o senhor Cícero tem que aumentar o investimento em adubação, o que também onera os custos de toda a produção. É muito o custo, mão de obra, preparativo do solo com dificuldade, nasce mais mato, tudo fica mais difícil. A planta não desenvolve, a adubação é triplicada, né? Quanto mais, muito, sem comparação. E as chuvas intensas também têm preocupado os produtores de soja que já estão com tudo pronto para iniciar a colheita do grão. A chuva, tão esperada pelos produtores no início da safra de soja, se transformou em um problema. Agora, ela atrapalha a colheita, impossibilitando a entrada de maquinários na área e o plantio da segunda safra. Márcio é um dos agricultores com dificuldades. Eu estou nesses dias parado, né? Tem desde quinta-feira passada que eu colhi a primeira safra, a primeira parte que chegou primeiro, que foi a soja precoce. E dei uma paradinha esse final de semana. Até acertei um pouco mais em relação à maioria dos agricultores, que a maioria está com soja seca, né, e debaixo de chuva. Mas eu dei esse intervalo. Então, assim, com relação a voltar a colher, eu já estou pronto para novamente colher, tá? Ciclo médio. E a gente está animado que o tempo dê uma firmada para que a gente tire a soja e consiga colocar essa segunda safra, que é a safra de milho. Mesmo com o clima dificultando as operações no campo, Márcio está animado com a segunda safra. A gente está tendo um atraso, teve um atraso lá do plantio no verão, né? A gente atrasou 15 dias no meu caso, mas eu consegui fazer 2 turnos de plantio e reduzir isso aí para 8 dias. Então, eu praticamente estou com 8 a 10 dias de atraso em relação ao ano passado, tá? O que vai depender de eu ganhar esses 8 dias agora, se o tempo firmasse, se o tempo tiver um tempo de sol e eu conseguir colher até um pouco mais tarde, tá? Conseguir colher um pouco mais cedo, porque condição de plantar rápido o milho eu tenho. Eu não tenho condição de tirar a soja rápido, porque depende da condição climática. A condição meteorológica dos próximos dias vai agradar os produtores que já plantaram o milho e desagradar aqueles que continuam colhendo, já que a previsão é de dias parcialmente nublados, com poucas horas de sol e chuvas prolongadas à tarde e à noite. Isso vai dificultar aí essa colheita, porque a chuva deixa toda a condição de o grão úmido, o solo úmido. Em algumas áreas que a chuva for mais intensa, pode até dificultar a chegada do maquinário na área. Então, de modo geral, vai ter um impacto, sim, nesses próximos dias em relação à colheita da soja aqui na região. O clima da região é influenciado pelo Laninha. Mesmo com menor intensidade, o fenômeno pode trazer consequências para o desenvolvimento do milho, como aponta Gilmar. O Laninha propicia mais chuva na região norte do país. E o corredor de umidade, conhecido também como zona de convergência, traz toda essa umidade para a nossa região, favorecendo assim a formação de nuvens, por isso que nós estamos com muitos dias nublado aqui na região e, consequentemente, chuva. Essa condição ela irá favorecer aqui na nossa região em volume de chuva nos meses de fevereiro,
e março. Já no mês de abril, com o Laninha perdendo força, entrando num período de neutralidade, aí que se tem essa redução significativa do volume de chuva, que pode sim prejudicar as culturas nessa fase final. Então, o produtor que for fazer a semeadura de segunda safra de forma mais tardia, final de fevereiro, início de março, a orientação é que procure uma cultura de menor demanda hídrica, como por exemplo o sorgo, milheto, devido à disponibilidade de água na fase final da cultura. O planejamento a longo prazo, adotado por Márcio, é fundamental para trazer mais tranquilidade nas decisões do campo e mitigar os riscos. A expectativa do produtor é superar os resultados colhidos na safra passada. O uso da tecnologia é amplamente difundido para alcançar altos tetos produtivos. Mesmo cultivando a safra 24-25, o produtor já está de olho no próximo ciclo. A minha definição de plantio, ela é feita praticamente uns 5, 6 meses antes, tá? Então, eu já defini meu manejo. Meu manejo é de igual para melhor ao que eu fazia o ano passado. Então, eu não vou diminuir tecnologia pelo esse atraso e vamos acreditar que a condição climática venha e que case com esse meu manejo, tá? E que a gente consiga ter aí uma produção de igual ou melhor do que o ano passado. O agricultor tem que ter um olho no campo, tá? Um olho no dólar e aproveitando as oportunidades, tá? Então, se a gente for hoje tomar como base, os nossos produtos são praticamente dolarizados, né? Os nossos insumos, principalmente o adubo, é dolarizado. Então, nós temos um acréscimo de valor muito alto hoje no custo de produção relacionado a adubo. Então, tem que ficar de olho. E com relação às variedades de soja, é ficar de olho na produção, aquilo que mais se encaixou, que mais produziu bem, que mais foi responsivo, e tentar repeti-las ou buscar algumas oportunidades novas no mercado. Então, eu estou com um olho no mercado, um olho na técnica, para definir isso daí. Estou pronto. A partir de mais uns 30 dias aí, estou pronto a comercializar, tem que ficar de olho. Se o dólar der uma baixada, a gente tiver condição de negociar um adubo mais em conta, é hora sim. E agora chega ele, Fernando Cabral, pesquisador do SEAGRE aqui de Rio Verde, para falar das chuvas dos últimos dias e como deve ficar aí o clima para esta semana. Bom dia, Fernando. Bom, pessoal, temos verificado aí já diversas áreas no sudoeste do estado de Goiás em que a colheita da soja tem evoluído, né? E já temos aí também áreas significativas com a semeadura da segunda safra. Bom, isso traz então com que os produtores, né, fiquem cada vez mais atentos a como vai ser a dinâmica das chuvas nesse período, porque isso impacta tanto nesse ritmo dessa colheita, nas áreas que serão dessecadas, bem como também no ritmo da semeadura. Assim como a gente tem tido nos últimos dias, a previsão para os próximos dias dessa semana, aqui para o sudoeste do estado de Goiás, é que permaneçam as chuvas, certo? A princípio, não devemos ter eventos de grande escala, como é o caso, por exemplo, da ocorrência de sistemas frontais ou zonas de convergência, que trazem aquelas chuvas de forma que ficam muito persistentes, de forma generalizada ou com a ocorrência de grandes volumes ou tempestades intensas aqui para a nossa região, né? Isso é bom pelo fato de que as chuvas vão permanecer, então, aquelas chuvas muito características do verão, ou seja, tempestades e chuvas mais isoladas, né, pontuais, que devem acontecer em horários dos dias como ou na manhã ou no final da tarde durante a noite, né? Isso fazendo então com que o produtor ele tenha aí janelas, né, para a dessecação dessa soja, para efetuar uma boa colheita e também dar ritmo já para o plantio da segunda safra. Então essa deve ser aí as condições meteorológicas para a nossa próxima semana também. Continua também ocorrendo dias quentes, né? Ou seja, temperaturas que vão superar aí os 30 graus em alguns dias dessa semana aqui para o sudoeste do estado de Goiás, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até mais. Você de casa percebeu que o preço do café está cada dia mais amargo, né? E não deve diminuir tão cedo. Com isso, os empresários têm buscado alternativas para não repassar esse aumento para os clientes. O aroma irresistível do café recém-passado atrai os clientes para essa lanchonete. Degustar a bebida faz parte da rotina de muitas pessoas.
E ela combina com as quitandas servidas aqui. Tem que tomar um cafezinho, porque sem um cafezinho a gente não é ninguém. Hoje eu tô tomando um cafezinho com a coxinha. É muito bom também. Pão de queijo, cafezinho. Uma das combinações mais tradicionais do Brasil. Só que em 2025, olha, o cafezinho ficou salgado. E a gente vai saber o porquê que esse produto tão amado subiu no início do ano. No momento a gente não tá sabendo o que faz não, cara. Tá difícil. Dizem que a tendência é subir mais, né? Aqui são vendidos cerca de 20 litros de café por dia. É o principal produto. E com a mudança no preço, o empresário ficou com parte do prejuízo. O restante sobrou para o cliente. Um aumento de uns 40% só esse ano. É muita inflação, né? Infelizmente tem que passar para o consumidor, né? O cliente final é o que sempre sofre mais, né? Já no supermercado, a embalagem com meio quilo chega a R$ 39,49. Situação que assustou os fregueses. O Brasil é o maior exportador de café do mundo e Minas Gerais se destaca sendo o estado que mais produz o grão. A valorização internacional somada à redução da colheita relacionada a fatores climáticos influenciaram na alta do preço no mercado nacional. Até que o mercado se estabilize, todos vão buscando alternativas para manter o cafezinho no cotidiano. A gente acaba segurando um pouquinho no lucro, né? Para não passar tanto para o cliente. Há clientes que são fiéis àquelas marcas que gostam, então não trocam, e há aqueles que tentam levar uma marca num valor menor, mas não é a mesma coisa. Uai, deu uma diferença, né? Subiu muito, né? O café pra gente que é acostumado, né? A gente fica sem, né? Dá dor de cabeça. É difícil ficar sem o nosso cafezinho de todo dia, né? Eu, particularmente, não dou conta. Você sabe o que significa punks? São plantas alimentícias não convencionais e já são consideradas a comida do futuro. Entenda mais na reportagem. Peixinho da horta empanado, compota de maxixe, chá azul de feijão borboleta, pesto de almeirão. Reconheceu algumas dessas receitas? Todas elas são feitas a partir de punks, plantas alimentícias não convencionais, normalmente encontradas em qualquer lugar, crescendo espontaneamente em meio ao mato. A dona Ivone produz essas e outras plantas há 10 anos. A curiosidade foi através de um dia de campo lá na Embrapa, e aí eu fiquei conhecendo algumas punks. Eu já conhecia algumas porque eu já cultivava. E lá eu conheci um mundo assim muito grande de punks. Como o próprio nome diz, as punks são plantas próprias para o consumo, mas não utilizadas com frequência no cardápio dos brasileiros. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, apenas 8% da população urbana consome esse tipo de alimento. Já nas propriedades rurais, é o dobro, 16%. Ainda de acordo com o levantamento, a população de menor escolaridade, menor renda per capita e os idosos estão entre os que mais consomem as punks na alimentação diária. No Distrito Federal, 90% dos entrevistados demonstraram interesse em inserir esse tipo de alimento nas refeições. É muito mais fácil produzir essas espécies, é muito mais fácil ter propágulos, sejam sementes ou mudas, elas necessitam de muito menos adubo, elas têm muito mais resistência a pragas e doenças, então é a maior facilidade de cultivo. E o diferencial delas é que inclusive, por esse melhoramento de sofrer, vamos dizer, ter que desenvolver essa resistência a estresses bióticos e abióticos, ela acaba desenvolvendo também processos metabólicos que levam à produção de substâncias que faz com que elas sejam, em geral, com alto poder nutritivo, muito ricas em proteínas, em compostos funcionais, né, que trazem esse diferencial desse melhoramento natural, né, essa resistência natural que elas tiveram que desenvolver ao longo da evolução das espécies. Com o que colhe, Dona Ivone comercializa através da Associação de Produtores do Jardim Botânico no Distrito Federal, além de vender diretamente ao consumidor na Feira do Produtor. Para ela, é preciso mostrar cada vez mais os benefícios das punks, que poucos conhecem. Agora está sendo um resgate, são plantas alimentícias não convencionais, eles são, muitos chamam de plantas espontâneas ou ervas daninhas, mas é que tem um valor nutricional muito grande. Então, tipo a beldroega, ela é rica em ômega 3, é uma planta rica em ômega 3, porque o ômega 3 é mais
na parte animal. Ora pronobis, ela é rica em proteína, então é uma planta que você dá para consumir e principalmente os veganos estão procurando essas alternativas. Então, além do valor nutricional, tem assim para a saúde e também a parte de, como se diz, é de fácil cultivo, né? Então, mas que ainda falta mais divulgação. As punks garantem uma alimentação mais saudável, mais rica em nutrientes e até mesmo mais acessível financeiramente. Para quem mora na roça, você encontra aí uma diversidade muito grande, né? E a seguir tem o nosso quadro Papo Rural. Vamos receber aqui no estúdio o gerente de geração e difusão de tecnologia da Comigo, Eduardo Rara, para um bate-papo. Não saia daí, intervalo rapidinho e daqui a pouquinho eu já estou de volta.